Fala pessoal, como eu falei para vocês, hoje o tema é relógios que esgotaram rapidamente. Os relógios que saíram muito rápido. E esse que eu vou falar agora, ele saiu tão rápido como um soco. É isso mesmo, o Seiko Bruce Lee SRPK 39B1. Esse modelo é um modelo muito especial, que foi feito pelo Seiko, um Seiko 5 Sport. Ele foi feito em tributo à morte, morreu muito jovem, com seus 32 anos, em 1973. Então esse relógio foi lançado em 2023. Bruce Lee, que foi um ícone pop, um ícone das artes marciais, da cultura pop do século XX e também um grande ator. Então esse relógio que está no meu pulso, olha só que legal. Obrigado, Renan, por ter me emprestado essa joia da relojoaria. Um relógio que foi confeccionado apenas 15 mil unidades no mundo e esse é o número 3.818. E realmente ele carrega a força do Bruce Lee, a força da tradição relojoeira da Seiko e de toda essa história que é contada aqui no seu pulso. Um relógio que tem vários easter eggs, vários detalhes que lembram tudo o que o Bruce Lee foi. Por exemplo, um dragão é presente aqui, um dragão desenhado em seu mostrador, o dragão que simboliza força, coragem, precisão, que ele mesmo desenhou, e também no fundo da pulseira costurada, é uma pulseira em couro pespontado, costurada, com esse desenho do dragão. Cada centímetro desse relógio está coberto de uma referência de Bruce Lee. Então está baseado no desenho que ele mesmo fez, o símbolo da força e espiritualidade. Também no seu bezel há caracteres chineses que reproduzem uma das suas frases mais conhecidas, que é usar a ausência do caminho como caminho e não ter limites como o limite. Uau, profundo, né? A pulseira de couro também ela é preta e remete às vestes tradicionais do Kung Fu. E tem também uma pulseira adicional amarela e preta, que lembra aquele moletom que ele usou no filme tão incrível que ele fez, O Jogo da Morte. Quem não se lembra desse macacão amarelo, né? E no caseback do relógio você vai notar o símbolo Jeet Kune Do e o Yin Yang, o que completa esse tributo, com produção extremamente limitada. Cada peça traz um número de série e vem com uma caixa muito especial. Com a caixa, o estojo, a embalagem, ele tem também a assinatura do Bruce Lee, ou seja, uma lembrança atemporal de um dos maiores ícones do cinema e das artes marciais. Diz pra mim, em 2023 a gente vendeu 6 unidades desse relógio pelo valor de R$ 3.990. Você compraria? E se compraria, você venderia hoje pra mim? Porque provavelmente esses relógios hoje valem mais por serem numerados e não ter mais no mercado. O segundo relógio que eu vou falar sobre esses que esgotaram rapidamente, na verdade não é segundo e terceiro, porque a marca Orient lançou 2 relógios para celebrar os 50 anos da marca no Brasil. Esse relógio vai te fazer chorar. O nosso amigo Vitor, por exemplo, do Relógios com Histórias, falou que começou a falar sobre relógio porque ele ganhou 2 relógios de herança dos seus avós, né? E eram exatamente 2 relógios True Stars que tem todo esse perfil desses relógios que foram lançados em celebração aos 50 anos da marca no Brasil. A edição especial de 50 anos é uma verdadeira viagem no tempo, unindo todo o charme retrô dos anos 70. Como eu falei, esses relógios que o Vitor ganhou em herança são relógios que marcaram um período. Na década de 70 e 80, quem não se lembra de alguém da sua família usando um relógio Oriente com aquele fundo, aquele visor, né, ou melhor dizendo, verde ou azulado. Então realmente ele marcou uma época e esses relógios foram muito precisos, né, foram feitos de uma maneira muito incrível e atingiu uma excelente venda, por isso que esgotou rapidamente. Foram lançados 2.023 unidades, todas numeradas. O modelo Japão lançaram 972, e vendemos 33 unidades desse modelo. E o modelo Brasil lançaram 1.051 unidades. Desses a gente vendeu 47. Brasil ganhou nessa disputa e eles eram maravilhosos, né? Que eu não tenho mais, mas quem conseguiu adquirir, eles realmente celebram 2 momentos marcantes da marca. O primeiro refere-se à fase em que os relógios eram importados pela trade Marubeni, em 1972. E o segundo, a partir de 1973, que representa o ano em que a empresa brasileira se associou
associou à matriz japonesa Orient Watch. Então, o modelo Japão traz detalhes inspirados na cultura nipônica. A gente pode notar o visor dele em azul, por exemplo, num tom justamente das vestimentas do samurai, o que traz todo esse ar de confiabilidade, de tradição, de coragem presente nesses personagens japoneses. Além disso, o modelo japonês, ele também contava o index e o ponteiro e detalhes ali no mostrador nas cores da bandeira do Japão, ou seja, em branco e em vermelho. Então essa tríade de cores entre azul, branco e vermelho faziam o relógio. O modelo Brasil, já pegando a brasilidade, toda a cor da nossa bandeira brasileira, foram lançados, como eu já falei, 1.051 unidades, do 973 ao 2023, trazem, lógico, as cores brasileiras, que é o verde e amarelo. Foi também campeão de vendas, a gente vendeu muito, e se tivesse mais 100, mais 200, a gente teria vendido com certeza. Então, ambos modelos têm um visual retrô, com um mecanismo automático de alta precisão, e o diferencial que eu achei incrível eram as 3 pulseiras intercambiáveis. Então você comprava um relógio, que na verdade eram 3, vindo uma pulseira Jubilee, uma pulseira milanese e uma pulseira em couro, que dariam uma cara totalmente diferente para cada momento e combinação que você quisesse usar. Outro detalhe muito legal era o calendário duplo, que também esse relógio dispõe, na posição das 3 horas, com a nomenclatura em português e em japonês. Então realmente relógios que marcaram um momento, uma trajetória e um símbolo, e por um valor de R$ 2.599. A mesma pergunta que eu faço para você: à época vendemos por esse preço, você compraria? Escreve para nós aí nos comentários, e se tivesse para vender hoje pelo dobro do preço, você compraria também, para lembrar talvez alguém da sua família que usou esse relógio? E agora, falando em comprar e até pelo dobro do preço, eu vou falar de um relógio que é marcante e que tem uma lista de espera caso a gente consiga mais. O DW5000R 1ADR, um relógio da G-Shock de apenas R$ 1.299, mas que conta a história da marca. E as pessoas que são apaixonadas pela G-Shock, e não são poucos, é uma marca que realmente tem uma aderência, né, Guga? G-Shock tem ou não tem apaixonado pela marca? Sem dúvida, a marca com o maior número de apaixonados no Brasil. Sem dúvida, né? Você pode afirmar isso, baseado em dados de qual? Da Datafolha ou... Esse relógio DW5000R1A, ele começa com um marco da relojoaria japonesa. O nascimento do primeiro G-Shock, o DW5000C, em 1983, criado por Kiko Ibe. Kiko Ibe? Kiko Ibe? Kiko Ibe. Kiko Ibe, né? Kiko Ibe. Kiko Ibe, eu quero ver você. Você veio uma vez pro Brasil, eu não pude te ver. Gustavo me parou nessa viagem, eu não viajei aquele dia, por quê mesmo? Eu não lembro o que aconteceu, mas infelizmente eu não tive a grata alegria de tirar uma foto contigo. Eu adoro tirar foto com as pessoas que eu admiro. Você estava chateado porque tinha perdido o relógio do seu pai, quebrou. E aí, papo vai, papo vem, tentou 1, 2, 3, 200 vezes fazer um relógio que fosse inquebrantável. E nada. E na 200ª vez ele conseguiu. E fez um relógio realmente capaz de aguentar muito, com um custo-benefício, para mim, um dos melhores. Você concorda, Gustavo? Um relógio que você compra aí e dura a vida inteira? Sim, o custo-benefício vale muito a pena. Com certeza. E quando ele fez isso? Ele estava tentando várias vezes, numa parada para tomar um sorvete na praça, pelo menos foi dessa história que eu ouvi. Ele chupando sorvete, ele viu as crianças brincando com a bola e a bola batia e voltava, batia e voltava. Ele falou, opa, eureka! E ele entendeu que teria que fazer um relógio com um módulo flutuante para que, ao sentir o impacto, ele conseguisse absorver e continuar funcionando. Então, esse preceito básico do G-Shock e do DW5000. E olha só a surpresa. A gente vendeu rapidamente, eu acho que foi em 2, 3 horas a quantidade que chegou para nós. Um relógio que é resistente a impacto, 200 metros de profundidade de resistência à água dele também. Um design funcional, robusto, que rememora toda essa história de criação da G-Shock. E tem uma novidade. Me parece que a gente vai conseguir mais algumas unidades. Guga, é isso mesmo? Estou bem próximo do Walter, ele está me garantindo para o mês que vem, hein? Olha só, Ederson, Santa Catarina, um abraço, meu amigo, e eu te asseguro, se chegar de novo, eu te aviso primeiro. Tem uma lista de espera já, mas meu compromisso contigo, você pediu primeiro, você levantou a mão, então eu vou te honrar. Chegando essa modelagem, eu te aviso para você ter mais um
desse relógio incrível. Então um relógio que traz essa reinterpretação fiel do modelo lá de 1983, 2 anos antes de eu ter nascido, né? Não sei se eu pareço aí ter 40 anos ou fazer agora, né? Agora mais cabeludo, né, Luizinho? Gostou? Hã? Vai ficar até melhor para editar as fotos lá, né? Joia! E bom, esse relógio foi uma criação, né, o DW5000R, não foi apenas uma questão de nostalgia. Ela envolveu cuidadosa pesquisa histórica, um feedback dos colecionadores e a buscas por manter viva a essência do design original, com, claro, atualizações pontuais para os padrões, né, dos dias atuais. Então, ele foi produzido na fábrica da Casio, em Yamagata, no Japão. Yamagata? Isso mesmo? Yamagata. Eu tô aqui com um tradutor japonês, né, para me ajudar. André, muito obrigado por todo o tempo que você está usando aí do Telecurso 2000, né? Tá sendo muito útil. Se você gosta da G-Shock, é um apaixonado pela marca, é um G-Shock lover, você também gosta de nostalgia e percebeu que a empresa ouviu, teve um feedback aí dos colecionadores, é hora de você se posicionar, porque realmente esse relógio esgotou muito rápido e pelo valor simbólico aí de R$ 1.299 que carrega tudo isso. Vamos para o próximo. Saindo do Japão e vindo para o Brasil. Tecno 100 anos. Esse relógio SW2601AA. Um relógio que foi vendido por R$ 4.998. Eu falo porque já esgotou, Gustavo. Eu sei que a gente não tem a marca, mas também foi um frisson no mercado. Você chegou a fazer alguma pesquisa e ver se tem ou não tem? Sim, tenho acompanhado esse modelo específico, comemorativo, esgotou. Já esgotou? Não tem mais. Ou seja, um relógio que marca uma história de força da marca Tecno, uma marca realmente que tem uma tradição. A gente está falando de 100 anos de idade, fundada lá em 1924 pela família Gunzinger na Suíça. A Tecnos nasceu no berço da relojoaria de precisão, iniciando produzindo relógios de bolso e posteriormente migrando para os de pulsos, que se destacaram pela sua excelência artesanal. Comprada por japoneses, a marca chegou ao Brasil. Olha só que loucura. Aí eu tô falando de globalização, né? Então primeiro foi lançado lá na Suíça, por essa família. E aí os japoneses compraram a marca e levaram para o Brasil. Olha só que loucura. É ou não é globalização? Né? Isso lá em 1958, quando Mário Gothens, de Porto Alegre, tornou-se o seu representante exclusivo. Vamos falar do Mário. O Mário lá de Porto Alegre, ele tornou um representante exclusivo da marca e anos depois ele adquiriu a Tecnos, transformando-a então em uma empresa 100% brasileira, com a fábrica sediada na Zona Franca de Manaus desde 1984 e produzindo mais de 1 milhão de relógios anualmente. É isso mesmo, 1 milhão. Rapaz, é bastante, hein? E para celebrar essa história, o centenário, em 2024, a Tecnos lançou, lá na Firja, eu acho que foi lançado, né, Gustavo? Eu tava lá, eu vi o lançamento lá, foi na Firja, a Feira Internacional de Relógios, Joias e Afins, e lá ela lançou uma coleção baseada nos primeiros relógios da marca. Ou seja, toda essa retomada vintage, trazendo aí pós 100 anos. De todos os relógios lançados, o que eu quero dar destaque é isso que a gente falou, o SW2601AA/T, que foi uma edição limitada a apenas 500 unidades numeradas. O movimento dele é um movimento automático suíço Celita, com 31 joias e 38 horas de marcha de reserva. E o seu visor é em safira abaulado, então trazendo esse olhar vintage para o relógio. É realmente um relógio que combina elegância clássica com uma sofisticação moderna. Um relógio por R$ 4.998, feito 500 unidades, celebrando 100 anos da marca Tecnos. Se tivesse à venda, você também compraria? Escreve aí embaixo, deixa seu comentário. Falando do próximo relógio, esse é aquele da música lá. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Por quê, Guga? Porque a gente tá falando do relógio que fala, eu fui à lua, Omega, né? A gente pegou uma marca, né, alta relojoaria suíça e juntou-se aí, uma collab com a Swatch. Então, assim, elevou as duas marcas de qualidade. Lógico, a Swatch trabalhando normalmente com material mais barato, né? Um produto que atende um consumidor que quer investir menos num relógio, mas também possui uma excelente qualidade e o design ficou incrível. Essa collab poderosa entre Omega e a Swatch gerou o relógio Moonswatch, e dele tiveram várias missões à Lua, missão a Júpiter, Urano e todos os planetas existentes no sistema solar. E foi uma explosão de venda realmente,
porque a gente percebe essa parceria entre a Omega e a sua exploração espacial. A Omega tem uma chancela de que foi o primeiro relógio a ir para a Lua, e lá a exploração espacial começou em 1965, quando a Omega levou o Speedmaster, foi qualificado pela NASA para as missões tripuladas. Após testes extremos de resistência, em 1969, o Speedmaster tornou-se o primeiro relógio usado na Lua. Durante a Apollo 11, a sua precisão foi crucial também na Apollo 13, cronometrando uma queima de foguetes que garantiu o retorno seguro da tripulação, rendendo a Omega o prêmio Silver Snoop da NASA por causa desse feito. E lá em 2022, a Omega então uniu-se à Swatch para lançar essa coleção, que é uma coleção feita em biocerâmica, o Moon Swatch, trazendo então o legado do Speedmaster a um público mais amplo, tornando assim a marca Omega uma marca mais democrática neste momento em 2022. E você pode notar que tiveram filas quilométricas no lançamento, porque todo mundo queria ter um Omega Swatch ou um Swatch Omega, e dos modelos, com certeza, o Mission to the Moon é o destaque, o que replicou exatamente o designer clássico do Moon Watch, com a caixa cinza em aço, o mostrador preto e a pulseira de velcro, que também era usado ali pelos astronautas. Esse relógio foi feito em biocerâmica, que é uma mistura que combina 2/3 do pó cerâmico de óxido de zircônio com 1/3 do material de origem biológica, derivado do óleo de ricino. E o relógio mantém também uma estética do Speedmaster, incluindo assim uma escala taquimétrica e um submostrador, mas com um preço bem mais acessível por ser um relógio Swatch. Então, a logotipo Omega versus Swatch e a imagem da Lua está na tampa da bateria, o que reforça ainda mais essa inspiração cósmica, celebrando assim a chegada do homem na Lua. Na época que foi lançado lá em 2022, né? Ele foi uma sensação, filas de espera, pessoas querendo a todo custo e sendo vendido aí por R$3.400, até... Chegou a 5, né? Chegou a R$5.000. E hoje, nessa pesquisa rápida aqui, Guga, tá saindo a quanto? Achei a 2.600. Ou seja, um relógio que começou num preço mais alto, subiu depois e agora tem gente revendendo com um preço menor até do que foi pago outrora. Então isso pode acontecer também. Eu não sei se você tem um Moon Swatch, mas se você tiver, escreve para nós também qual deles, qual das coleções, qual missão você tem, manda uma foto para nós, vai ser muito interessante ver essa participação sua em nosso programa. Agora eu vou falar de um relógio que me emociona muito. É um relógio que traz toda uma história, não só da relojoaria, mas da velocidade das pistas de corrida. Falando em corrida, a gente vai lembrar dele pelo Grand Prix de Mônaco, que aconteceu há pouco tempo em Monte Carlo, onde concentrou inúmeros apreciadores do automobilismo e também da relojoaria. Eu estou falando de um relógio que todas as vezes que eu recebi já vendido, ou seja, uma encomenda paga. Isso para mim é melhor do que vender rapidamente. É tão rápido que nem chegou e já está vendido. Olha só que legal. Estou falando do Tag Heuer Mônaco CBL 2188 FT 6261. Esse para mim é um dos meus mais preferidos e também sabe de quem? De Verstappen, exatamente. Você vai notar que em várias imagens dele correndo, ele está usando esse relógio. Uma reinterpretação moderna do icônico Mônaco, lançado lá em 1969 como o primeiro cronógrafo automático de caixa quadrada, revolucionando assim a relojoaria, porque além dele ser quadrado, ele era estanque, ou seja, um relógio quadrado automático, resistente à água, então marcou a relojoaria mundial. A fama do Mônaco começou lá em 1970, durante as filmagens das 24 horas de Le Mans, em que Steve McQueen ele escolheu o Heuer Mônaco. E olha uma curiosidade, que na época realmente a marca só se escrevia Heuer, não tinha ainda o tag, que é Technique Avant Garde, era apenas Heuer. E por curiosidade, Steve McQueen, que não é bobo nem nada, o ator na época escolheu este relógio para o seu personagem do filme 24 Horas de Le Mans. E foi um sucesso. O relógio com seu mostrador azul, marcadores horizontais e a caixa quadrada destacou-se no pulso de McQueen, que usava um uniforme com a logo Heuer escrito Golf também. Então toda essa sinergia das pistas da corrida fizeram com que esse relógio Mônaco fosse um ícone da cultura mundial até hoje, ao ponto de esse modelo que eu falei, que todas as vezes que chegou, ele já chegou
com uma encomenda paga. O relógio foi vendido o último, que eu tenho um para entregar, inclusive, por 95 mil à vista. Então, realmente, é um relógio que eu adoro, que esgotou com muita facilidade. E aí, se você gostou desse programa, gostou de ouvir sobre alguns relógios que foram vendidos com rapidez, me dá uma sugestão também de algum relógio que eu não tenha falado, alguma marca que vale a pena a gente mencionar num próximo programa. Muito obrigado por ter nos assistido. Se você gostou do programa, manda um aviãozinho para aquele seu amigo. E não se esqueça de se inscrever também no nosso Instagram. Como eu já falei no outro, além de estar aqui, você pode estar lá também. E todo dia a gente está falando algo sobre relógio, sobre o tempo e sobre isso tudo que nos conecta demais. A paixão por cada segundo. Então, até o próximo M The Time e obrigado pelo seu tempo dedicado em me assistir, porque como eu sempre falo, o seu tempo é precioso.